Olá, eu sou Tatiana de Paula, eu sou nutricionista do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou doutora em ciências pela mesma universidade, sou responsável pela seção de ensino do Serviço de Nutrição e Dietética desse hospital. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao CRN4 pelo convite feito, para que eu possa falar sobre abordagem nutricional em pacientes com Covid-19 e também parabenizá-los pelas iniciativas de atualização dos profissionais. Nessa oportunidade, eu gostaria de dividir com vocês as nossas experiências e aprendizados durante essa pandemia. A pandemia do Covid-19, ele é causada pela infecção pelo novo coronavírus ou SARS-CoV-2. E a internalização desse vírus na célula depende da expressão de pelo menos duas proteínas, a enzima conversora de angiotensina 2 e a TMPRSS2. E já foi observada a expressão dessas proteínas na superfície de diferentes células em diversos órgãos, dentre eles pulmão, intestino, coração, cérebro, rins, fígado, e isso pode explicar as diferentes manifestações e complicações clínicas da doença. O Covid-19 é uma doença que tem um grande espectro de manifestações e gravidade. Se apresenta inicialmente como uma síndrome gripal, que pode ser caracterizada pela sensação febril ou febre, ainda que relatada, acompanhada ou de tosse, ou de dor de garganta, ou coriza, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, ou então aquele indivíduo sem febre, porém que apresente alguns desses sintomas e que tenha tido contato com algum caso suspeito ou confirmado de Covid-19. Sintomas como mialgia, fadiga, diarreia não podem ser negligenciados. A diarreia, inclusive, pode ser uma manifestação inicial da doença. Se esse paciente com síndrome gripal, ele apresenta sinais de gravidade como dispneia, desconforto respiratório, saturação de oxigênio menor que 95%, ou exacerbação de alguma doença pré-existente, ele preenche critérios para síndrome respiratória aguda grave. Se esse indivíduo com síndrome gripal, ele tem fatores de risco como idade maior que 60 anos, descompensação de alguma comorbidade, imunossupressão e dispneia, e tem achados numa TC sugestivos de Covid-19, esse paciente tem que ser internado. Do contrário, ele recebe alta com orientações para isolamento domiciliar por 14 dias. Aqueles indivíduos com síndrome respiratória aguda grave, eles podem ou não ter indicação para uma unidade de terapia intensiva. Se ele apresenta choque, disfunção orgânica aguda grave, insuficiência respiratória aguda, instabilidade hemodinâmica, ele precisa estar em uma unidade de terapia intensiva. Se ele não apresenta esses critérios, ele é acompanhado e monitorado em uma enfermaria, por exemplo. Nessa casuística chinesa, que compilou dados de 1.099 pacientes provenientes de 512 hospitais chineses, eles observaram que, por ocasião da admissão, menos de 50% dos pacientes apresentavam febre. Porém, ao longo da internação, esse número chegava a quase 90%. Os sintomas mais observados eram tosse, produção de escarro e fadiga. 15,7% dos pacientes apresentavam doença grave na admissão. A mediana de idade dessa amostra era de 47 anos. A obesidade não foi mencionada nessa casuística chinesa, porém diversos trabalhos têm mostrado a obesidade como um fator de risco para o Covid-19, a obesidade como um fator de risco para as complicações do Covid-19. E isso pode ser atribuído à expressão da enzima conversora de angiotensina 2 nos adipócitos. Alguns estudos têm mostrado
a ampla expressão dessa proteína no tecido adiposo. É sabido que a obesidade ela altera a fisiologia respiratória, ela tem um impacto direto na função pulmonar, aumentando o risco desses pacientes de desenvolverem pneumonia grave e fibrose pulmonar. A obesidade, no contexto de Covid-19, está associada a maior admissão em imunidade de terapia intensiva e a maior necessidade de ventilação mecânica. Além disso, o estado inflamatório subclínico, que por si só já acompanha a obesidade e as comorbidades a ela associadas, aumentam o risco de morbimortalidade nessa população. E sobre a atuação do nutricionista nesse cenário de pandemia? Existe uma recomendação do CFN de que seja evitado o contato físico do nutricionista com pacientes suspeitos ou casos confirmados de Covid-19. E aí, nesses casos, o nutricionista precisa fazer avaliação ou acompanhamento remoto, se valendo de dados secundários, contato telefônico ou uma interlocução com a equipe. Existe também uma política na maioria das instituições que é de minimizar a exposição do maior número possível de profissionais, além do contingenciamento de EPIs, porém essa dinâmica pode mudar à medida que as estratégias de assistência de cada unidade mudem e à medida que sejam fornecidos EPIs para esses profissionais e que seja fornecido um treinamento adequado, esses profissionais podem ter contato com esses pacientes. Como planejamos inicialmente? Assim que os primeiros pacientes começaram a chegar no nosso hospital e a gente sabia que a gente não teria contato no primeiro momento com eles, a gente traçou um protocolo, delineou um protocolo, disponibilizou para a equipe que teria contato com esses pacientes. Então, a gente colocou que dados sobre peso e estatura deveriam ser coletados através da informação obtida pelos pacientes ou fornecida pelos pacientes. A gente trabalha com prontuário eletrônico e no nosso prontuário eletrônico já existe uma ferramenta de triagem nutricional, que é o NRS 2002. Então, esse profissional que atende esse paciente diretamente, ele poderia preencher, ele pode preencher essa ferramenta, ele poderia ainda coletar algumas informações úteis para nós, como mastigação, função intestinal, alergias, aversões alimentares, se há presença de dispneia ou de enofagia. Aqui estão listadas apenas algumas dessas informações que a gente colocou nesse protocolo. Ele lançaria essas informações obtidas no prontuário, nos auxiliaria na definição de consistência, uma vez que ele teve contato direto com esse paciente, e a prescrição dietética ficaria a cargo do nutricionista, uma vez que é a atribuição desse profissional, então a determinação das necessidades nutricionais desse paciente. O nutricionista passaria a acompanhar, ainda que remotamente, a aceitação para adequação da consistência, para adequação das necessidades nutricionais e para verificar a necessidade de suplementação nutricional, por exemplo. Então, a triagem nutricional, que é a ferramenta utilizada na nossa unidade, ela, dentre os seus objetivos, ela serve para sinalizar aqueles pacientes que são elegíveis para uma avaliação nutricional mais completa. Em casos de pacientes internados por Covid-19, a avaliação antropométrica, bem como o exame físico nutricional, não são realizados. A gente reforça com a equipe que, caso sejam observados sinais de emagrecimento, de perda de massa muscular ou sinais clínicos de deficiência de nutrientes, os mesmos deverão constar na evolução. A triagem nutricional, ela é composta, a etapa inicial dessa triagem nutricional utilizada, a NRS 2002, ela é composta por 4 perguntas. A ferramenta, ela indica que se a gente marcar sim para uma dessas perguntas, a gente avança para a etapa seguinte.
Uma dessas perguntas é se o paciente teve ingestão dietética reduzida na última semana. E normalmente é observado que há uma diminuição reduzida, uma vez que esse paciente apresenta perda de olfato, de paladar, de apetite, náuseas. Por consequência, eles apresentam uma redução de perda de peso. Eles não sabem informar o quanto eles perderam peso, mas eles conseguem associar a diminuição do peso ao início do aparecimento dos sintomas. Então, dificilmente a gente não vai marcar sim para uma dessas perguntas. Porém, a ferramenta diz que, caso não haja nenhuma resposta positiva, a gente deveria repetir a aplicação da ferramenta a cada 7 dias. Porém, em pacientes com Covid-19, recomenda-se que essa avaliação seja feita a cada 48 horas. A etapa seguinte, ela é dividida em 2 domínios, um domínio que diz respeito ao estado nutricional e um domínio que diz respeito à gravidade da doença, e ela é um desdobramento das perguntas anteriores. Então, esse paciente vai pontuar de acordo com a perda de peso, com a aceitação alimentar, com o IMC, e vai pontuar de acordo com a gravidade da doença. Se esse paciente, por exemplo, apresenta pneumonia grave por conta do COVID, no domínio gravidade da doença, ele já pontuaria 2. Se esse é um indivíduo idoso, acima de 70 anos, soma-se mais um ponto. Se o score final for maior ou igual a 3, esse paciente está em risco nutricional e a gente deve proceder com a avaliação nutricional e o planejamento da terapia nutricional. Se esse score é menor do que 3 pontos, deve-se reavaliar a cada 48 horas e não a cada 7 dias, como originalmente a ferramenta sugere. Segundo a Braspen, em um posicionamento recente, algumas condições ou comorbidades são fatores que aumentam o risco nutricional. Então, se esse indivíduo é idoso acima de 65 anos, se ele tem IMC menor que 20, se ele tem risco de lesão por pressão, ou se ele já apresenta lesão por pressão, se é imunossuprimido, inapetente, se ele tem uma perda de peso não intencional, diarreia persistente, se ele apresenta doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, pneumopatias estruturais, cardiopatias, hipertensão arterial, diabetes, insuficiência renal, gestação, essas condições já aumentam o risco nutricional desses pacientes. Segundo a ESPEN, a presença de pelo menos 2 doenças crônicas é definida como polimorbidade e representa um elevado risco nutricional. Como determinar o diagnóstico nutricional nesse cenário? Nesse cenário em que a avaliação fica comprometida, em que a gente não tem dados antropométricos, quando muito a gente tem dados sobre peso e estatura e ainda assim são referidos, a gente não realiza o exame físico nutricional, porém a gente ainda tem os exames laboratoriais, a gente tem dados clínicos, a gente tem dados secundários sobre aceitação, sobre função intestinal. Então, é possível a gente, pelo menos, traçar uma impressão do diagnóstico nutricional ou uma hipótese diagnóstico nutricional. Um questionamento que eu deixo é que, ainda que o nutricionista tenha acesso ao paciente, será que a avaliação nutricional ela será feita da mesma maneira? Muito provavelmente não. A gente não fará avaliação antropométrica, até para diminuir o risco de exposição, de contaminação. Porém, a gente poderá olhar para o paciente, falar com o paciente e ouvir o paciente. E à medida que a gente olha para o paciente, a gente pode identificar sinais de depressão muscular, sinais de carência de nutrientes. À medida que a gente ouve o paciente, a gente pode fazer alterações na conduta nutricional e a gente pode se comunicar para ele. É fundamental, sempre que for possível, fazer o registro da evolução nutricional em prontuário. No nosso caso, isso é facilitado porque a gente trabalha
com prontuário eletrônico. Porém, a gente sabe que em algumas unidades onde o prontuário é físico, o manuseio desse documento pode ser uma fonte de contaminação, um risco extra, né, de exposição. Então, nem sempre isso é possível. Porém, a gente reitera que quando for que a gente não deixe de disponibilizar dados sobre o estado nutricional, ou melhor, a nossa impressão sobre o estado nutricional desse paciente no prontuário. O que a gente faça isso chegar até a equipe de alguma forma. E como nós temos feito atualmente? A gente iniciou um contato com os familiares para saber a história alimentar desse paciente, para saber se os familiares haviam notado mudança de peso, para saber se o paciente tinha alguma aversão alimentar. E os familiares começaram a nos informar que muitos pacientes estavam com os telefones na enfermaria. Então, a gente passou a contactar diretamente os pacientes e obter essas informações deles. Informações sobre peso, sobre estatura, sobre história de perda de peso. E essas informações, obviamente, são mais precisas do que aquelas fornecidas por um familiar. E, através desse telemonitoramento, a gente consegue também saber sobre aceitação alimentar e sobre outros dados pertinentes à nossa conduta e atuação. A gente depende sempre e continuamente da interlocução com a equipe, né? A gente ainda se vale de dados secundários, né? Da avaliação de dados secundários. A gente precisou alterar o nosso sistema de distribuição de refeições, uma vez que o copeiro também não entra dentro da enfermaria, ele não serve diretamente o paciente, então a gente passou a conjugar as refeições, de modo que a colação é servida junto com o de jejum, o lanche é servido junto com o almoço e a ceia é servida junto com o jantar. Isso otimiza o trabalho da equipe de enfermagem, diminui o número de deslocamentos desse profissional e diminui a exposição desse profissional também. Por conta disso, a gente precisou fazer algumas alterações no nosso cardápio. Então, por exemplo, no lanche, a gente retirou preparações quentes, bebidas quentes e substituiu por bebidas congeladas, de modo que essa bebida estivesse, na hora que ele fosse consumir, na parte da tarde, estivesse numa temperatura mais adequada. Então, nesse contexto de pacientes se alimentando por via oral, eu acho que tão importante quanto a gente atentar para as necessidades nutricionais desse paciente, a gente precisa atentar para alguns pontos fundamentais. A ESPEN coloca que restrições alimentares que possam limitar a ingestão devem ser evitadas. Então, por exemplo, um indivíduo hipertenso que tenha níveis pressóricos controlados e que reporte para você que ele tem uma diminuição da ingestão por conta da restrição de sódio. Então, a gente pode flexibilizar essa oferta de sódio para otimizar a aceitação desse paciente. Então, nesse cenário, a gente precisa pesar o custo-benefício de algumas restrições e ponderar se algumas restrições são realmente necessárias nesse momento. E retirar todas as restrições possíveis que possam impedir a aceitação desse paciente e que sejam permitidas dentro do contexto clínico desse paciente também. A gente deve monitorar continuamente a ingestão alimentar, de forma a pensar estratégias que possam de forma a pensar estratégias para otimizar a aceitação alimentar, por exemplo. Então, às vezes uma alteração na consistência ou a substituição de algum alimento. Quando a gente monitora a ingestão alimentar também, a gente pode verificar se há uma diminuição da ingestão e iniciar precocemente suplementação via oral. Então, existe uma indicação de você adotar a suplementação via oral para aqueles com uma ingestão menor do que 60%, porém a gente não precisa esperar 5, 7 dias para iniciar
essa suplementação oral, a gente deve iniciar o mais precocemente possível. Se esse paciente tem risco nutricional ou se no desdobramento dessa avaliação ele tem sinais, segundo a nossa impressão do diagnóstico nutricional, ele tem sinais que apontem para uma desnutrição, deve iniciar a suplementação via oral, aquele com uma perda de peso não intencional recente. A ESPEN sugere uma suplementação nutricional oral de 400 calorias e pelo menos 30 gramas de proteína quando a ingestão alimentar não atingir as necessidades diárias. Katia Lanza, em um hospital italiano, no protocolo deles, eles sugerem a utilização de proteína do soro do leite, considerando seu efeito anabólico e imunomodulador. A gente deve iniciar a terapia nutricional interal, parenteral, o mais precocemente possível, quando a via oral, mesmo após a adoção da suplementação, não for o suficiente para atender as necessidades nutricionais desses pacientes. Mudando para um outro cenário de um paciente crítico, aquele paciente que tenha a síndrome do desconforto respiratório agudo ou síndrome respiratória aguda grave, que tenha insuficiência respiratória aguda, disfunção orgânica aguda, choque, instabilidade hemodinâmica, que demande um suporte ventilatório, que demande uma monitorização hemodinâmica. Esses pacientes que estão dentro de uma unidade de terapia intensiva, por mais de 48 horas, eles devem ser considerados em risco de desnutrição. Diante do enfrentamento dessa pandemia, as principais sociedades de terapia nutricional, enteral e parenteral, a europeia, a americana, a brasileira, elas se posicionaram fornecendo recomendações para a abordagem desses pacientes, e apesar de elas divergirem em alguns pontos, elas convergem em muitos aspectos, e um deles é o início precoce da terapia nutricional nas primeiras 24, 48 horas. Um segundo ponto importante é que deve ser respeitada a fase aguda da doença crítica, e por conta disso, a dieta deve ser iniciada, uma dieta hipocalórica, um volume trófico, e ser progredido gradativamente. O mesmo vale para a oferta de proteína, que deve ser progressiva até atingir a recomendação. A ESPEN, por exemplo, ela sugere usar a calorimetria indireta quando disponível. Essa não é uma realidade do nosso hospital, e isso é questionado entre os profissionais, porque isso representa um risco maior para aquele profissional que está manejando e um risco de disseminação da doença. A ESPEN sugere ainda que a proporção entre carboidrato e lipídios para aqueles pacientes em ventilação mecânica seja equilibrado. As calorias não nutricionais devem ser consideradas, então, por exemplo, pacientes em uso de Propofol, que é um sedativo que está em uma emulsão lipídica, essa caloria não nutricional deve ser considerada no cômputo da dieta. Então, esses são alguns pontos de convergência entre as principais recomendações dessas sociedades. Algumas considerações importantes a serem feitas para esses pacientes primeiro, não existe terapia nutricional sem estabilidade hemodinâmica. A terapia nutricional interal deve ser adiada nas seguintes situações: choque séptico, instabilidade hemodinâmica, risco de má perfusão e isquemia intestinal, se esse paciente apresenta hipoxemia descompensada, hipercapnia associada à acidose refratária. Se esse paciente está estável às custas de doses muito elevadas de aminovasativas, a gente tem que monitorar o lactato desses pacientes. A gente deve considerar a presença de fatores de risco para síndrome de realimentação. Então, se esse paciente apresenta hipofosfatemia, hipocalemia, hipomagnesemia antecedendo o início da terapia nutricional, ele
tem fator de risco para síndrome de realimentação, se nos dias que antecedem ao início da terapia nutricional foram dias de jejum ou de baixíssima ingestão alimentar, esse paciente tem fator de risco para síndrome de realimentação, se ele tem histórico de etilismo crônico, enfim, existem vários fatores de risco já estabelecidos e documentados na literatura, eu citei apenas alguns deles, e para esses pacientes que têm fatores de risco para síndrome de realimentação, a ASPEN, por exemplo, sugere iniciar com 25% da meta calórica, monitorando sempre fósforo, potássio e magnésio, atentando para as primeiras 72 horas que representam um período de maior risco. A nutrição parenteral, ela está indicada em casos de comprovada intolerância à dieta enteral, para aqueles pacientes que cursam com manifestações intestinais relacionadas ao Covid-19, não se deve adiar o início da terapia nutricional, então, nesses casos, a terapia nutricional parenteral deve ser considerada. E se a nutrição enteral não for tolerada em dose plena após a primeira semana, deve-se considerar a nutrição parenteral suplementar. É importante ressaltar que pacientes em uma unidade de terapia intensiva, eles podem apresentar uma perda de 1 a 2% de massa muscular por dia. E quando a gente fala de massa muscular, não diz respeito somente à massa muscular esquelética. Eles perdem musculatura envolvida na deglutição, eles perdem musculatura diafragmática, e isso tem um impacto direto em desfechos clínicos negativos. Então, a perda de massa muscular, a desnutrição, ela é fator de risco para desfechos clínicos negativos, como tempo de hospitalização, tempo de ventilação mecânica, dificuldade de desmame do ventilador. E a desnutrição por si só, ela é um preditor de mortalidade nesse cenário. No que diz respeito aos micronutrientes, a oferta de vitaminas e minerais, ela deve garantir a RDA. Dificilmente o paciente que esteja utilizando a fórmula perto da sua meta calórica, dificilmente essa fórmula não está atingindo a RDA, porém a gente deve ter atenção para aqueles pacientes que estejam recebendo a dieta hipocalórica, uma dieta hipocalórica. Então, nesses casos, a gente deve garantir a RDA para esses pacientes. A suplementação de vitaminas e minerais, ela deve ser feita mediante comprovada deficiência. Existem alguns trabalhos sugerindo a dosagem de vitamina D desses pacientes e a correção quando necessária. Sobre o posicionamento da sonda, é preconizado que seja em nível gástrico. A endoscopia não é recomendada, por exemplo, para guiar o posicionamento entérico por conta do risco de contaminação. Caso o paciente apresente intolerância, deve-se lançar mão de procinéticos para aumentar a motilidade, e caso não haja êxito nessas alternativas, deve-se considerar passagens cegas em beira de leito, através de manobras específicas da sonda nasentérica, e em último caso a tentativa de passagem dessa sonda ofereça algum risco para o paciente, ou ele já tem alguma contraindicação, pode ser feita endoscopia nesses pacientes. Isso acontece na nossa unidade, mas é reservado para casos muito específicos, e deve ser feito sempre o raio-x para avaliar o posicionamento da sonda. Sobre o tipo de fórmula a ser utilizada para iniciar a terapia nutricional enteral, a terapia nutricional enteral, ela deve ser individualizada, ela deve ser iniciada precocemente e deve ser individualizada. Você pode iniciar com uma fórmula polimérica, sem fibras, e à medida que
haja melhora do estado clínico, haja uma redução das drogas vasoativas, você pode introduzir fibras mais tardiamente, porém o uso de dietas oligoméricas também pode ser considerado em algumas situações, em alguns casos específicos, como síndromes desabsortivas, alguns protocolos também, alguns protocolos de algumas instituições, de algumas equipes consideram o uso de drogas vasopressoras e a dose para utilizar fórmulas oligoméricas, porém, existe uma sugestão para início de fórmula polimérica sem fibras para esses pacientes. Deve-se priorizar fórmulas com densidade calórica elevada, levando em consideração a insuficiência respiratória aguda e ou a insuficiência renal aguda. Deve-se infundir a dieta de forma contínua, com bomba infusora, em detrimento da infusão em bolos. A infusão em bolos demanda um contato, maior contato do profissional com o paciente, maior necessidade de contato. A infusão contínua, ela já é uma realidade na maioria das unidades de terapia intensiva. A oferta de módulos de proteína, de fibras isoladamente deve ser evitada, uma vez que isso requer também uma maior exposição da equipe, deve-se evitar essa manipulação excessiva do paciente e o excesso de líquidos também. Então, deve ser reservada para o último caso, tentando conciliar com outras, com alguma outra entrada desse profissional no leito do paciente, por exemplo. Sobreposição prona, ela é uma estratégia adotada em pacientes em ventilação mecânica, com uma hipoxemia refratária. Não existe nenhuma contraindicação para nutrir o paciente nessa posição. Em alguns protocolos, os pacientes podem ficar nessa posição por até 16 horas, às vezes até mais. Porém, alguns cuidados devem ser tomados, como interromper o fluxo da dieta 1 hora antes de pronar, retornar à dieta após a primeira hora de prona. Deve-se manter a cabeceira elevada, a prescrição fixa de procinéticos e o volume trófico durante todo o período de prona, só tendo cuidado para quando o paciente voltar para a posição supina, essa velocidade seja ajustada. Isso também vai depender do quadro clínico do paciente. Bom, partindo para um contexto de alta da terapia, da unidade de terapia intensiva, a gente deve lembrar que a alta de uma unidade de terapia intensiva não marca o ponto final do tratamento desse paciente. Esse paciente ele pode cursar com síndrome pós-terapia intensiva. E a síndrome pós-terapia intensiva, ela alcança o paciente em diferentes dimensões, como cognitiva, funcional, mental. Vários fatores de risco contribuem para a síndrome pós-terapia intensiva, como delírio, tempo de internação, tempo de ventilação mecânica, idade, imobilidade. Esses pacientes fazem uso de bloqueadores neuromusculares, hipóxia, hipotensão, sepse, flutuações glicêmicas, comorbidades associadas. Então, a gente precisa atentar para as sequelas pós alta de uma unidade de terapia intensiva. E o que marca a síndrome pós-terapia intensiva é o estresse pós-traumático, a disfagia e a fraqueza adquirida na UTI. Então, isso convoca a necessidade de uma abordagem interdisciplinar. Então, por exemplo, aquele paciente que apresenta disfagia necessita de um acompanhamento fonoaudiológico, necessita de uma mudança de textura e consistência da dieta. Aquele paciente que apresenta fraqueza adquirida na UTI, ele vai necessitar de uma reabilitação por meio da fisioterapia, e essa reabilitação também depende de uma oferta adequada de nutrientes para esses pacientes. Caminhando para o final, quais são os nossos próximos passos? O primeiro deles é promover a sensibilização contínua de toda a equipe sobre a importância do monitoramento do estado nutricional de pacientes com Covid-19. A gente tem trabalhado na implementação de um questionário
a ser enviado pelo WhatsApp para esses pacientes. Então, a gente tem trabalhado, na verdade, a gente já fez esse questionário, a gente está iniciando a fase de implementação, e esse questionário, ele preenche, isso gera dados para a gente, e a gente tem planejado o atendimento ou teleatendimento nutricional pós-alta desse paciente. Os principais pontos abordados nessa apresentação foram: a atuação do nutricionista no modelo tradicional fica comprometida, uma vez, e a gente vai precisar pensar em estratégias e ajustar a nossa atuação frente a isso. Pacientes com Covid-19 estão sob risco nutricional. A nutrição ela é parte do plano de cuidados dos pacientes com Covid-19, então a gente sabe do impacto do estado nutricional comprometido sobre desfechos clínicos negativos. A intervenção nutricional ela deve ser feita precocemente, não se deve negligenciar a perda muscular e o impacto, as sequelas da síndrome pós-terapia intensiva. Finalizando, eu gostaria de deixar para vocês uma frase de um psicanalista alemão, Carl Jung, que diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Essa frase, ela nos convida e nos inspira a pensar que não é só sobre ciência, é sobre troca, é sobre compaixão, é sobre se colocar no lugar do outro. E para ilustrar isso, eu gostaria de dividir com vocês algumas mensagens que nós recebemos dos pacientes. A primeira delas foi um agradecimento sobre um alimento que chegou até ela. E ela disse: o suspiro veio um dia muito difícil para mim aqui e me fez recordar a minha casa. Foi muito especial. E as mensagens de carinho fazem toda a diferença. A gente começou a colocar etiquetas com algumas mensagens, tipo, vai dar tudo certo, estamos torcendo por você. E ela se referiu a essas mensagens de carinho. A outra disse: bom dia, vocês fizeram meu domingo mais feliz aqui. Obrigada por ter retirado o café com leite. Uma simples substituição, e foi sinônimo de felicidade para ela. A última mensagem a gente recebeu de uma paciente que já tinha tido alta. E ela disse: bom dia, a nutrição faz parte da equipe que me salvou. A nutricionista, a nutrição, foi um ponto essencial para o meu restabelecimento. Obrigada, meu Deus. Obrigada, nutricionista do HUCFF. Então, como eu disse, não é só sobre nutrição, é sobre afeto, é sobre a humanização do cuidado nutricional. Eu disse para uma dessas pacientes que se a gente não podia se achegar, se a gente não podia chegar até eles, a gente arrumou uma forma de se achegar. E a forma que a gente encontrou no primeiro momento foi escrever recadinhos para eles. Aqui são as principais referências utilizadas nessa apresentação, eu posso disponibilizá-las caso vocês desejem. Mais uma vez, obrigada ao CRN4, obrigada a todos, eu deixo aqui o meu contato, caso vocês queiram fazer contato, dividir histórias, contar experiências. Um grande abraço a todos.